Boa noite, meus amados. Estamos aqui mais uma vez. Eu, Nelson, e meu pastor Eliseu aqui na Ibra, Igreja Batista da Redenção Aliançada. A gente está aqui na nossa sede aqui americana, né, pastor? Isso. Para fazer mais um Em Defesa da Fé. E como sempre, eu até rio antes aqui porque era pra gente estar chorando, né? O que o evangelho tem se tornado. Como que a internet desculpa a expressão, mas é um lixo também para muitas coisas, né? Meu Deus do céu. E ela revela, muitas vezes, o lado escuro do ser humano, né? Coisas que às vezes a gente não ficaria sabendo, vem à tona aí graças à internet. Se perdeu a vergonha, né, de se expor às coisas e que às vezes vai expor coisa que vai cair no público aí de um jeito estranho. E o mais triste de tudo como o nosso propósito é fazer algo em defesa da nossa fé, sim, é ver como que esse lado cristão evangélico tá obscuro, né? É isso daí, é triste demais mesmo, né? A fé dos protestantes, dos evangélicos aí, acabou virando meio que uma baderna, né? Cada um puxando para um lado, acho que menos para o lado correto que estão se puxando. Verdade. Pastor, essa semana aqui o senhor me mandou alguns vídeos, eu selecionei, fiz um trabalho de pesquisa para contextualizar vocês que estão assistindo também, né, sobre qual é o caso, quem são as pessoas envolvidas. E tem o primeiro caso que é de um pastor muito famoso, mas muito famoso mesmo, né? É um pastor comediante, o Cláudio Duarte, que ele falou um negócio que eu não sei, viu? Bom, vamos assistir? Vamos assistir. Vamos ver aqui, ó. Tem uma mulher gostosa, mano. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Eu falo, Senhor, sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, eu fechei o olho. Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou um homem, rapaz. Você é um homem, para de palhaçada. Você é homem. Pastor, é o demônio, não é demônio, é o hormônio. É que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho, isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Tem que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir pra sua casa, chega lá e logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Para de parece passarinho com fome. Tá tocando uma mula na carroça. Olha só, acabou o vídeo, eu vou dar um contexto para vocês aqui. No vídeo é o pastor Cláudio Duarte, ele ficou viralizado por seu estilo humorístico, muita gente conhece ele por isso daí, né? E um jeito descontraído. Nesse vídeo ele fala que ficou doido perto de mulher gostosa. A fala, apesar de um tom cômico, causou desconforto de muitos irmãos e irmãs por conta do vocabulário e da naturalização do desejo sexual num contexto público. Alguns pastores mais conservadores apontaram que esse tipo de linguagem fere a reverência esperada por um ministro do evangelho. Outros, mais flexíveis, defenderam que Cláudio Duarte usa o humor para aproximar os assuntos sensíveis da realidade das pessoas. Nas redes sociais, muitos cristãos expressaram que o comentário foi vulgar e desnecessário. E aí, pastor? O lugar, o culto, né, a exposição da palavra é para esse tipo de comentário? O que o senhor acrescenta aí para... Eu acho que isso é muito mais grave do que uma simples piada ou um simples comentário. É mais grave do que isso. Parece que a gente quer espiritualizar tudo, né, quando a gente fala sobre isso, mas a gente tem que entender que a vida cristã é espiritual. É isso, claro. A gente está lidando de espírito, né, muito mais do que do corpo. A vida cristã é espiritual. Quando você prega uma palavra na igreja, por mais que você leve nós já falamos sobre isso, por mais que você leve para um lado mais cômico, para deixar mais leve, a gente precisa tomar cuidado para não passar do ponto e mais do que isso, e contra o que a palavra nos ensina, né? Por exemplo, o Cláudio Duarte está falando de um jeito tentando trazer para a igreja um lado até ele usa a expressão, isso não é demônio, isso é o hormônio, e eu concordo com ele. Muitas coisas do homem estão na carne do homem. Sim. E só que isso não justifica o homem levar uma vida na carne. A Bíblia ela ensina sobre isso. Correto. A gente vê que muitas pessoas elas tratam esse assunto como desculpa, né? Você pode dar uma desculpa, por exemplo, a mulher está doente. O cara dá uma
puladinha de cerca porque ele te justifica. Não, minha mulher está doente, minha mulher é inválida, eu sou homem. Vará para pecar. Eu sou homem. Essa desculpa é antiga, essa desculpa é do jardim, né? Do Éden. Mas o que eu queria dizer é que essa desculpa da carne, por exemplo, o que a Bíblia diz? Porque a gente tem que sempre tratar do prisma Bíblia, né? Do que a palavra nos ensina. Eu até separei aqui um texto que está em Romanos, capítulo 8. Vou ler aqui alguns versículos, tá? A Bíblia diz: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então note que essa palavra é uma palavra que ela leva à mortificação da nossa vontade, da nossa carne. Em Romanos capítulo 12 tem um versículo bastante conhecido, né? Que diz que Paulo ele escreve aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, olhando para esse versículo, olhando para esse texto, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, jamais ele poderia levar isso como um lado normal. Um cara chegar no elevador e ver uma dona ajeitada e ainda elogiar o cara que quem é o dono dessa dona, né? Mais ou menos nesse termo. Por quê? Porque com certeza ele teve que fechar o olho porque ele cobiçou a mulher do próximo. Cobiçou a mulher do próximo. E o senhor falando isso aí, só acrescentar no seu texto, que o senhor estava falando, eu lembrei de Mateus 5:27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, quem olhar uma mulher e cobiçar ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, essa questão de você levar para um lado normal. Cara, o que mais hoje nos nossos dias, são mulheres. Hoje as mulheres quarentonas, cinquentonas, as mulheres de 30 anos, elas estão mais cuidadas do que as mulheres antigamente. Isso é fato. Estão se equipando, né? Uma mulherada, além de se equipar, tem academia, tem tudo. Então, se você não mortificar o seu lado carnal, se você não mortificar o seu olhar, você vai viver pecando, com certeza. Com certeza. Hoje, se você abrir as redes sociais, você vai ter muita coisa que vai aflorar os seus hormônios. Sim. Então, você incentivar isso na igreja, não, quando você chegar em casa, você vai lá, pega a sua dona. Quantos jovens, quantos homens que tem esse lado aflorado na vida sexual, e a maioria dos divórcios na igreja, a maioria dos pecados de adultério na igreja, as maiorias de prostituição na igreja, é por causa desse tipo de conceito. Esse tipo de conceito e concessão. Sim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa muito infeliz do pastor Cláudio Duarte, muito infeliz. Isso é totalmente, eu digo que é mais abominável do que infeliz. Porque você não trata a igreja de Cristo, que deve ser imaculada, e você deve levar a igreja sempre para o lado espiritual e santo, porque não é agradar o pastor ou a igreja, é desagradar a Deus. A Bíblia é bem clara, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É inimizade, mas você lê o capítulo 8, você vai ver que vai pedir para você mortificar a sua carne. O que é mortificar a carne? O que é mortificar a carne? É você acabar com esse desejo que você tem. A carne tem esses desejos, né? E você matar a carne. Então, se você pegar o termo, né, parece que você vai mortificar. Mortificar está parecendo um lado assim, né? Você tem que sacrificar esse desejo. Sim. Por isso que a Bíblia fala em sacrifício vivo. Isso é o sacrifício vivo. Sacrificar o desejo é você ir contra os seus próprios hormônios para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Entendeu? Agradar a Deus é dessa forma. Mortificar é fazer aquilo que está em você morrer. Morrer. E aí eu faço uma pergunta, já que nós estamos nesse assunto, né? Até eu fiz uma brincadeira um dia, né? Eu perguntei como que a gente mata um leão. Alguém disse assim, como que você pode matar um leão? O leão você mata parando de dar comida para ele. Ele vai se enfraquecendo, mas chega uma hora que ele vai morrer. A nossa carne é igual. Por que os nossos hormônios ficam aflorados? Porque se você alimentar os seus hormônios,
E de que forma você alimenta os seus hormônios? Meu irmão, é simples. Se você ficar alimentando isso visualmente, pensamentos, né? Com os pensamentos. Então, é claro que quando você vê uma mulher, você vai ter que fechar o olho, porque você está alimentando os seus hormônios para respeito daquilo. Ah, você é homem, você vê. Então também você é mulher e você vê. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa concessão para achar que o cristão, porque ele é homem ou porque ele tem os hormônios masculinos ou femininos, sei lá, aflorados, né? Da mulher é... Progesterona? Eu não entendo muito bem disso. O endócrino aí pode falar. Mas da forma que ele expõe, ele põe com muita naturalidade essa questão. Então, fica aqui o meu repúdio, infeliz, não deveria falar isso, deve medir mais as palavras, porque aquilo que eu falei dos exageros, né? Quando você quando você tem um ponto, ele está entre tá bem no limite ali, né? De fazer de errado, de fazer o certo. Então, esse vídeo eu fiz questão de mandar para você, porque eu achei muito infeliz. E já viralizou isso aí, porque coisa que não presta viraliza rápido, né? E aí que eu me preocupei, porque eu vi que era um contexto de um culto. E eu me preocupei qual é a palavra que é pregada nesse culto? Para falar de hormônio, para falar sobre mulher gostosa, para falar sobre que é normal ter esse tipo de desejo. Eu estava lembrando aqui de 1 Timóteo 4,12, que chama o líder para ser exemplo fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E ele está... No trato, né? No trato, né? E esse humor, ele perdeu a sabedoria, né? E causa escândalo. Um assunto assim... É para ser tratado? Um assunto sobre sexualidade no meio cristão? É para ser tratado. Mas não num culto aberto para ser televisionado para quem não é fiel. Né? Olha, a gente tem a nossa comunidade, nós devemos tratar entre homens sobre sexualidade, as mulheres para ter a educação. Creio que sim, mas não num culto aberto, onde ele vai contrariar Romanos 14:13 e vai banalizar princípio santo. Quem vai assistir, ele não tem controle de para quem vai chegar aquele assunto, esse corte dele. E vai escandalizar muitas pessoas que não são cristãs e vai olhar para mim e falar assim, isso daí é o culto para falar esse tipo de coisa? Aqui eu já sou desse jeito, né? Aqui eu já olho e já desejo, então não preciso de mudar nada, né? É aquilo que você falou, né? Porque o grande problema, você fala para a pessoa sarada, isso aí vai passar batido, mas você fala para alguém que está doente, que tem problema sério, ele vai realmente, não vai entender esse tipo de coisa, né? Cláudio Duarte é o palhaço que perdeu a graça já, né? Eu acredito assim que ele pode até ter graça, porque ele é engraçado, ele tem a veia cômica, né? O problema é que ele é um palhaço engraçado que perdeu a graça de Cristo. Tá banalizando coisas. Se começar a partir para esse lado, vai perder a graça de Cristo. Verdade. Cláudio Duarte, falamos sobre esse assunto aí. O senhor conhece o pastor Felipe Freire? Felipe Freire? Tá famoso já, viu? Então, rapaz, esse vídeo me incomodou demais também. É um vídeo viralizado. Né? Tem gente chamando de Ana Paula Machadão. Ana Paula Machadão. Mas você vai falar dele aí só para contextualizar para quem vai estar vendo, né? Cara, é muito louco isso aí. Pastor com todos os traços femininos, né? Vamos ver o vídeo. Vamos soltar aqui, ó. E hoje eu estou aqui, fruto dessa casa, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Eu tinha todas as questões humanas para ter desistido, mas aquele que me prometeu, ele foi, e sempre será fiel para nos honrar até o final. E esse louvor eu gostaria, em nome do Ministério de Louvor e da igreja como um todo, oferecer aos senhores, ao senhor pastor Marcos. Muito obrigada. Muito obrigada por
Pastor Felipe Freire, ele é pastor na igreja contemporânea, uma igreja aqui em São Paulo. Eu não sei se é a do Brás. Na contemporânea, a igreja contemporânea ela é uma igreja de inclusão. É uma igreja de inclusão. Igreja de inclusão. Ali aparece louvando a Deus com salto alto, cabelo loiro comprido e barba. Ele usa um estilo que ele chama de andrógeno. Andrógeno, é andrógeno. Ele aparece... nesse vídeo ele está agradecendo ao pastor presidente por nunca ter desistido dele e está celebrando ele estar firme em Jesus. A repercussão do vídeo foi bem complicada, dividiu opiniões. Alguns viram essa expressão de acolhimento e fé inclusiva. Outros apontam como uma afronta à identidade bíblica de masculinidade e à ordem da adoração. Houve ataques pesados nas redes, inclusive ameaças a ele. Ao mesmo tempo, houve apoio de grupos LGBTQIA+, e de teólogos progressistas, os teólogos que a gente conhece, né? E a discussão ele vai girar em torno de Romanos 1 e 1 Coríntios 6, de 9 a 11, mas também inclui João 8, onde Jesus acolhe o pecador, sem aprovar o pecado. A questão que se levanta nesse caso aqui, pastor, é como a igreja deve acolher sem abrir mão da verdade bíblica. E o que o senhor me diz sobre esse vídeo, né? Eu fiz o texto aqui, mas... Você sabe que nós temos que olhar, não podemos tirar o olhar dessa situação e saber como também nos posicionar a respeito dessa crítica ou... Eu falo mais em defesa da nossa fé, aquilo que nós acreditamos. E tudo vai gerar em torno do que a palavra de Deus nos ensina. Eu sempre vou por esse caminho, não é por aquilo que eu acho, não é por aquilo que nós achamos, mas é por aquilo que a palavra nos ensina. O que a gente vê nitidamente, assim como nós falamos agora de pouco a respeito dessa questão de mortificar a carne, eu acho que cabe também para esse tipo de situação. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão, entre aspas, se aceitando as suas vontades. Outros tratam isso como um gênero, né? Como um gênero, mas a Bíblia nos ensina que foi feito só 2 gêneros. Quando Deus criou, ele criou o homem, e criou o macho e criou a fêmea, né? E Deus não uniu o macho com o macho, Deus uniu, nem fêmea com fêmea, Deus uniu o macho e a fêmea. Então, querer mudar isso, conforme a Bíblia nos ensina, é uma afronta contra o Criador. Sim. Contra o Criador. A gente tem que ser bem claro com relação a isso. O mundo pode mudar, o mundo pode estar mudado, mas a palavra de Deus ela não muda, ela é a mesma desde a eternidade. O Senhor, quando criou o homem, ele criou com um propósito. Ele criou um homem para a proliferação da família e dos filhos. E a gente sabe que gêneros iguais não pode acontecer isso. Então, por mais que seja que divida opiniões, que um critique, que o outro não critique, é incrível que a gente não pode duvidar da sinceridade dessas pessoas. A gente olha a sinceridade e também não podemos falar que é mentira o que eles estão fazendo. Às vezes é até mais sincero que muitos crentes que às vezes estão lá na nossa igreja louvando só de boca para fora. Às vezes não dá para duvidar dessa sinceridade. Só que também não dá para a gente cravar uma aprovação em cima disso. Isso não se trata de uma inclusão do amor por Cristo Jesus. Eu acho que Cristo ele inclui a todos. Só que a partir do momento que você está em Cristo, você tem que entender que você é nova criatura. Sim. Então você tem que entender que você não vai andar mais segundo as inclinações da sua carne, mas vai andar segundo o Espírito. E nós entendemos que toda essa questão não é só esse rapaz, mas a gente vê a igreja contemporânea, tem igrejas agora que nós estamos... tem várias igrejas agora que estão surgindo no Refúgio, no Brasil, os pastores progressistas. Porque tudo isso está surgindo nesse tempo nosso. Nós estamos no tempo do fim. Mas a gente não pode pegar a palavra e rasgar a palavra de Deus. Rasgar a palavra de Deus, você pode até rasgar alguns textos que você não concorde com ele, mas é aprovado por Deus esse tipo de comportamento? Não é. Eu trato como comportamento, não trato como gênero. Gênero para mim é aquilo, como eu disse, foi 2 gêneros, não tem mais gêneros.
Por mais que ele queira juntar tudo num só, né? Não adianta, porque você olha para esse cara, você não sabe se ele é masculino ou se ele é feminino. Ele é muito... eu ia usar uma palavra, mas não vou usar para não ser ofensivo. É muito caricato. É muito caricato você pegar um pastor de salto alto, com trejeitos femininos, com barba e tal, com todo trejeito feminino para incluir o quê? Através do quê? Então eu vejo... nós estamos um pouco perdidos aí nessa situação toda, e a igreja, o pastor que hoje fala e fica com medo de falar porque tem medo de ser cancelado, ou tem medo de perder membros. Só que o pecado foi combatido, isso não é novo, né? Desde Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído. Por muito menos, acho que essas coisas que nós estamos vendo hoje dentro da igreja de Deus, muito menos. Dentro da casa de Deus, porque hoje nós estamos vendo, perdeu-se todo, nós vamos ver, acho que o próximo vídeo, perdeu-se todo o temor das coisas de Deus. Existem duas coisas que você tem que chegar a Deus, é temor e reverência. É temor e reverência, e você não serve a Deus na carne, você serve a Deus no espírito. Sim. A inclusão, ela faz o quê? Faz você aceitar pessoas que não querem abrir mão daquilo que Deus condena. Sinto muito dizer isso. É como uma pessoa que é viciada em drogas e ela quer continuar usando essas drogas. Eu vi uma pastora falando assim, você lá tem, até mandei acho que um vídeo desse também pra gente colocar no futuro aí, pastor incentivando, se você usa droga, continue usando. Eu vi. Se você usa maconha, continue usando, né? Até que Deus te liberte, você pode continuar usando. Cara, que tipo de mensagem é essa? Que tipo de mensagem é essa? Que mensagem de renúncia? A palavra de Deus ela é uma mensagem de renúncia, mensagem de cruz, de caminho estreito. Nós temos que entender que servir a Deus não é de qualquer jeito. A porta larga te leva para o inferno, não te leva para o céu. É bíblico, está escrito na Bíblia. Largo, espaçoso é o caminho que te leva para a condenação. Sim. Então não adianta a gente, como pastor, a gente vai permitir que esse caminho fique largo cada vez mais, a igreja fique larga cada vez mais. Que ponto que nós vamos chegar? Daqui a pouco na igreja você virou prostíbulo, por quê? Porque a inclinação da carne é morte. Se perde a característica do cristianismo, que é uma luta contra o pecado, né? É a aceitação do pecado. Eu acredito, pastor, que, lembrando de Paulo falando a Timóteo, vai chegar o tempo que vão juntar mestres que vão falar coisas agradáveis para agradar eles, né? E a palavra vai dar comichão no ouvido, porque as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Eles vão querer agradar o próprio ego, e o próprio ego é esse, assim, olha, você tem uma vida toda torta, mas não se importa, vem para cá, porque eles falam muito sobre amor, sobre graça. Tem uma frase que eu acho que é bonita, assim, que é a graça colhe, mas a verdade transforma. A graça vai acolher essas pessoas, mas se eles buscarem de verdade a verdade, não tem como você ser acolhido pela graça e não passar pela transformação. Então, mas o grande erro, Nelson, que é exatamente isso que você falou, mas o grande erro que eu vejo em tudo isso, esse acolhimento que a igreja traz, a pessoa ela vem e ela acha que aquilo não é errado. Sim. Então ela vem para a igreja, se você não é aceito lá, aqui você é aceito, aqui nós te amamos. Cara, tudo bem, tá tudo bem. Aqui a nossa igreja aqui é uma igreja também que frequenta muita gente. Se a pessoa ela é homossexual ou ela tem a opção sexual dela, ela é bem recebida aqui. Pode ter certeza disso. Nós nunca tratamos mal uma pessoa que tem suas escolhas, que faz e tem a sua busca, seja ela qual for, que se acha que é gay ou deixa de ser gay. Para nós aqui, nós amamos essas pessoas. Se denomina de alguma maneira, né? Mas a palavra que vai contra o meu pecado, vai contra os meus erros, ela vai contra o erro também seu e de outros irmãos. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela não é para se adaptar àquilo, ao meu estilo de vida ou àquilo que eu acho certo. A palavra de Deus, eu tenho que me adaptar à palavra de Deus. Essa é a grande diferença. João 8, né? Jesus aceita o pecador, mas sem aprovar o pecado. Com certeza. Aceita o pecador, mas o pecado não. O pecado não tem como conviver, né, pastor? A Bíblia fala, né? Assim como teu pai é santo, seja santo também vós em toda a vossa maneira de viver. No céu não entra pecado, meu irmão. Não entra pecado. Aí a pessoa fala assim, mas é pecado isso aí? Mas o que é mais que a Bíblia fala que não vai herdar o reino de Deus, a gente vai querer insistir nisso.
Eles tentam mudar, né? Eu já vi esses dias, eu vi um debate do pastor César Cavalcante, que era da Rádio Musical, com o pastor de uma dessas igrejas, acho que é Habitar Inclusiva, e o argumento deles é que a Bíblia foi escrita errada. Então, que quando diz isso, não quer dizer isso. Mas durante todo esse tempo, você tem a Lexos ali do grego, que mostra que a palavra mas eles inventam uma tradução própria para se enganar, para dizer que não é. A Bíblia foi escrita há muitos anos e ela nunca mudou. Não vai mudar agora. Vai mudar. Acontece que agora, no final do tempo, vão querer mudar mesmo as ordens, vão querer aprovar esse tipo de situação. Porque o que fazer com a igreja? Se hoje o mundo inteiro aceita. Hoje eu tenho problema em casa, outros têm problema em casa, nessa situação, né, de pessoas que foram criados na igreja, aprenderam o que é certo, mas infelizmente se enveredaram por suas escolhas. Tá tudo bem, a gente não pode fazer nada, mas são escolhas. O que a igreja tem que fazer é mostrar o caminho. Olha, o caminho que te leva para o céu é esse. O caminho que te leva para o inferno é esse. Você escolhe, meu irmão. A Bíblia não, Jesus ele não faz, ele não manda você, ele aconselha você ir para o caminho certo. Mas existe o caminho para o céu e existe o caminho para o inferno. Existe a porta para o céu e existe a porta para o inferno. Determinada porta, por mais que você esteja na igreja, se você não entender isso, você vai para o inferno, amigo. Não tem o que, não é eu que estou falando isso, é a Bíblia que condena. Nossa. É a palavra de Deus que condena. Nós respeitamos todas as escolhas, porém a gente não muda a verdade. A verdade é exatamente, eu acho que todas as escolhas são respeitadas e dentro da nossa comunidade também é respeitada. Tá, eu não ia falar essa palavra, mas é bizarro ver uma pessoa desse jeito, é bizarro, pô. É bem chocante. Eu fico imaginando o meu filho é curioso, né? E se ele viu uma pessoa assim no mercado e ele ficou, pai, é homem ou mulher? Porque tinha as duas características. Exato. E para uma criança não é, tu vai ver salto alto, cabelão. É complicado, pastor. É bem delicado para a gente. É bem delicado o tema. E eu falo assim, olhe bem, a gente está em um nível de pastor, de pessoas que estão à frente, que estão influenciando outras pessoas. Sim. Que estão influenciando outras pessoas. Quando você normaliza uma situação dessa, você está dizendo para o jovem, fala assim, não é bem como você está pensando. E uma pessoa que não é esclarecida na palavra, ela vai vir para a igreja e achar que esse pastor ele é um quadrado, esse pastor aí está por fora, é um velho que está por fora da realidade, está por fora do que está acontecendo no novo tempo. Meu irmão, a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. Eu já estou indo para a minha terceira idade. Só que eu já fui moço, hoje sou velho. Mas as coisas as coisas não mudaram. Não muda. E se você pegar a palavra antes de Jesus, isso vem de muitos anos antes de Cristo. Então isso não é coisa nova hoje. Hoje está mais normalizado a situação. Eu sinceramente, eu acho que nós estamos vivendo um tempo pior do que Sodoma e Gomorra. Porque eu não sei como que Deus consegue ver isso. E as pessoas ainda adorando, louvando, tratando Deus como se Deus não se importasse com esse tipo de coisa. Eu acredito que Deus se importa sim. A causa de não ser consumido na presença de Deus é a misericórdia de Deus. Realmente, o amor de Deus faz não com que ele tolere, mas com que ele, o amor dele sustenta essas pessoas vivas. É pior essa situação, pastor, porque assim, antigamente você sabia delimitar. Sodoma era o pecado e existiam as coisas de Deus. Hoje eles estão transformando, estão travestindo as coisas de Deus, as coisas pecaminosas em coisas de Deus. Então a gente vê o pecado com cara de igreja. Parece uma igreja, canta louvor de igreja, mas aí você vê, está contaminada do erro, do pecado, do engano. Então é isso que é a dificuldade. Antigamente você sabia, falou assim, ali é Sodoma, aqui é de Deus. Então você não tem como você falar, opa, tropecei e caí aqui. Você ia para onde você queria. Hoje em dia, está muito fantasiado. Mas essa mistura, olha só que interessante você falar isso. Eu encontrei com um pastor de uma mega igreja. Eu não vou nem dar mais detalhes para a gente não ficar dizendo quem que é. Esse pastor encontrou comigo, estava em São Paulo, a gente se cruzou numa feira. E ele perguntou para mim, o pastorzão, e a igreja lá, como é que é?
Tava ele já com uma outra pessoa, ele perguntou como que estava sendo, se aqui em Americana, se na nossa igreja, nós tínhamos muitos casais homossexuais na igreja. Eu falei assim, pastor, frequenta a igreja, a gente sabe que alguns casais frequentam a igreja e tal, né? Fazem parte da igreja, mas não estão envolvidos com nada da igreja, porque nós não damos nenhum cargo de liderança a pessoas que querem continuar vivendo essa prática. Eu acho que tem que ser uma mortificação aí, tem que ser um sacrifício para a pessoa, porque eu me sacrifico com minhas vontades. Eu acho que a pessoa também tem que sacrificar com as vontades dela, se ela quiser servir a Cristo, pelo menos é assim que a Bíblia ensina. Mas por quê? Ele falou assim, não, porque na igreja lá nós não estamos dando conta de tanto que isso tem se tornado normal lá. Tem chego cada vez mais e, sinceramente, eu não sei como lidar com isso. Eu falei assim, mas o senhor prega a palavra? Aí que tá. Né? O senhor prega a palavra? O senhor tem medo de pregar a palavra porque você pode perder as pessoas? Porque eu preciso saber o meu interesse com essas pessoas. Eu preciso saber, não com essas pessoas, misericórdia, perdão, que eu não quero ser preconceituoso. Mas nós temos que ser coerentes com o nosso chamado. Sim. Eu não estou na igreja, eu não prego na igreja por causa de outro interesse, a não ser pregar a palavra, a não ser falar do reino. Independente se vai estar cheia ou não a igreja. Independente se as pessoas vão gostar ou não da palavra. Alguém disse para mim assim, pastor, eu gosto muito, falou aqui essa semana, pastor, eu gosto muito de vir a essa igreja, porque o pastor não filtra a palavra é nua e crua nessa igreja. Né? Não alisa. Não, a palavra é pregada. As palavras de Jesus, não é a palavra do pastor. Eu não prego minha palavra, não são conceitos que eu tenho como radical ou como conservador, não. Eu prego aquilo que está na Escritura. E eu não tenho compromisso com pessoas, eu tenho compromisso com Deus. Ai de mim se não pregar o evangelho, disse o apóstolo Paulo. Então o que a gente fica triste é porque essas igrejas, elas têm outros interesses. Meu irmão, hoje virou business. Business. Até pipoquinha, velho. Não, a igreja hoje é aquilo que foi falado, virou lucro. Então, como que eu posso tratar de um assunto que eu vejo que a igreja está cada vez crescendo, está cada vez chegando mais gente. Então, determinadas coisas eu não vou falar. Por quê? Porque eu tenho outros interesses. Então, é um preço que se paga e a escolha que se faz. Que tipo de igreja você quer servir? Ah, mas aquela igreja lá, é claro que tem igrejas hoje aceitando. Por quê? Porque o que mais tem é clãs, pequenas clãs. Hoje você vê o clube da bicicleta, da bike, você vê o clube de moto, você vê o clube de Porsche, você vê o clube de... o ser humano gosta de viver em clãs. O que é clãs? É eu buscar as pessoas que gostam daquilo que eu gosto. Eu vou fazer parte desse clube. Só que igreja não é isso. Igreja ela é um amontoado de pessoas que vão sendo salvas, só que havendo sido lavados, havendo sido purificados, havendo sido santificado. Quer dizer, é um processo. É um processo. E aí aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que tinha atos lascivos não tem mais. Esse é o evangelho. Sim. É simples. É simples. Então a igreja perdeu o sentido, por quê? Porque os homens querem servir da vontade dele. Quando Jesus chegou e chicoteou todo mundo no templo lá, o que o pessoal estava fazendo? Estava vendendo, estava fazendo rolo, estava trocando dentro da casa de Deus. Falou assim, opa, aqui é casa de oração. Eu acho que está faltando a Jesus de novo chegar e chicotear a igreja. Chicotear, mas o que o senhor falou, o senhor matou a charada aí. Você prega o evangelho? Porque uma coisa que eu percebo nessas grandes igrejas, e eu tenho familiares meus que fazem parte dessas grandes igrejas, é que se falta o evangelho. É o business. Se a gente falar o que é para ser falado, as pessoas vão embora. E aí a gente assumiu o compromisso do aluguel desse mega templo aqui, ó, e a gente precisa pagar. Exatamente. Então a gente tem duas opções. Infelizmente, se existe muitos desses casais frequentando esses lugares, é porque tem pouca da palavra de confrontação sendo... Porque quando confronta, ou você corre, ou você abraça, né?
Ou eles vão mudar de vida, ou eles vão correr para outro canto. Porque não existe a opção de ser como uma igreja assim que a gente está vendo. Ou você muda, ou você... Não, então não é para mim. Respeito a escolha. Não é para você o evangelho? Ok, não é para você o evangelho, mas o evangelho é dessa maneira. E aí, eu tenho para mim, pastor, pode ser uma opinião pessoal minha, que o verdadeiro evangelho está em pequenos refúgios, sabe? Tudo que é muito grande, muito aceito, porque o evangelho a gente sabe que se está sendo muito aceito, se não está sendo perseguido, se não está sendo confrontado, alguma coisa não tá ok. Jesus nos avisou, vocês são perseguidos por conta da minha palavra, vocês serão confrontados por conta da minha palavra. Se você está sendo aceito por todo mundo, até pelo pecado está sendo aceito, quer dizer que alguma coisa mudou ali, né? A grande verdade é que há uma corrente, uma onda. A maioria quer o espaço maior. Sim. Quer o caminho largo. Eu conheço muitos pseudos irmãos por quê? Porque essas pessoas, elas não largaram seus hábitos pecaminosos. Não pagam nenhum preço de sacrifício. Uhum. Por que hoje há tantos escândalos hoje? De tantos pastores, porque eles não se paga mais o preço. Eu acho que se a gente ficar falando, vai ficar muito tempo aqui, né? A gente senão não vai partir para o próximo. Não só esse assunto só. Só esse assunto vai tomar muito conta. Mas isso é um assunto que me toca bastante, porque eu sou um tipo de pastor que paga um preço. Eu pago um preço diante de um rebanho que a gente... É um rebanho que já faz algum tempo que a gente está aqui na cidade. Não somos uma mega igreja, somos uma igreja razoável razoável, uma igreja que pode ser cuidada. Uhum. A gente está, lutando para levar esses irmãos para o céu. Para o céu. Meu interesse é levar esses irmãos para o céu. Eu quero ser pastor de um rebanho que vai chegar no céu. Pronto. Agora, outros interesses, eu não vou julgar quem tem outros interesses, mas não se engane. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela não muda. Não é porque eu penso diferente e vou me adaptar à palavra de Deus ao que eu penso diferente. Não, se eu quiser seguir a palavra de Deus, eu tenho que adaptar o que eu penso na palavra de Deus. E se eu tiver que mudar o que eu penso, eu vou ter que mudar. A palavra de Deus não muda, mas ela gera mudança. Se não estiver gerando mudança, pode ser que não seja a palavra de Deus. Exatamente. Aí não é a pregação da palavra. Aí não é a pregação da palavra. É aquele negócio, né? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar lá no horizonte e eu quero chegar no céu. É isso aí. Vamos mudar de assunto, que esse daqui é um problema tão profundo que a gente ficaria um episódio inteiro falando daria muito tempo falando sobre isso. Mas tem um cara aqui que, ó... Antes, vamos assistir o vídeo. Porque esse camarada conseguiu quebrar 3 decoros de uma vez só. É mesmo? Ele é o deputado federal, pastor, sargento e Isidoro. Então ele quebrou o decoro de deputado, de pastor e de sargento, tá? Ele é pastor, o nome dele é Pastor Sargento Isidoro, né? Não pode nem Pastor Isidoro, nem é Pastor Sargento Isidoro. Gosta de título esse daqui. Ele aparece conduzindo uma reunião religiosa com traje inusitado, sem camisa, usando meia calça, de cueca, cercado pelas mulheres da igreja. Pode perceber que não tem nenhum homem nessa reunião. A cena gerou perplexidade pela forma e como o momento do culto foi conduzido. Era um culto aqui. Isidoro já é conhecido pela sua postura polêmica e escrachada em atos religiosos. Parte do público considera suas atitudes teatrais e desrespeitosas, enquanto outros defendem que como alguém que usa a performance para impactar as pessoas marginalizadas. E aí,
é uma estratégia ou o cara realmente é um fanfarrão? Na minha opinião, é um fanfarrão. Não tem como, né, pastor? Nossa, isso tudo vai embrulhando o estômago da gente. Eu olhar uma situação... Porque se fosse numa reunião na casa dele, que pegaram no flagrante, se fosse uma festinha que ele estivesse participando do pijama, alguma coisa desse sentido, o cara tá dentro do templo, sem camisa, uma falta de respeito total. Seminu, né? Ele tá de cueca e uma meia calça. Uma meia calça, fazendo danças do mundo, né? Danças do mundo, usando um cântico religioso. Meu Deus, é abominável esse tipo de situação. Eu perguntaria assim, como que Deus vê esse tipo de situação, né? Eu lembro de 1 Coríntios 14, 40, que tudo seja feito com ordem e decência. Se é um culto, é que se usa a palavra, se banalizou culto para qualquer coisa, Se é um culto, o que é isso? Que parte do culto que é essa? Que desgrama é essa que ele está fazendo aqui? Que não tem contexto. Pastor, eu não consigo encaixar na minha cabeça. Mas é uma festa da igreja. Mas por que só tem mulher e um homem seminu no meio? Outra coisa. Não cabe. Outra coisa, eu não achei que ia viver para ver isso, sinceramente. Dentro da igreja, não. Eu achei que eu ia ver muitas coisas. Uma vez um ancião me disse para mim, ele falou, menino, você vai ver muita coisa na igreja. Você vai ver coisas que você nem imagina na sua vida acontecendo dentro de uma igreja. Sinceramente, eu duvidei dele, mas hoje ele já não vive mais e eu estou ficando ancião e eu estou perplexo com um tipo de coisa que é perplexidade mesmo, a palavra que eu vou dizer para você. Não tem muito argumento para trazer sobre esse cara. O que acontece? Eu só queria comentar algo que foi muito deturpada, a palavra doutrina. A palavra doutrina, por causa eu vou falar assim, as igrejas tradicionais antigas, pentecostais tradicionais, não igreja tradicional batista, não, tu fala assim, como Assembleia de Deus, né? Eu me lembro que meus pais eu era pequeno, eles eram da Assembleia de Deus, e o culto de doutrina era um culto que dava medo de você ir. Porque o culto de doutrina, o pastor ele ia falar do quê? De usar calça comprida, de ter cabelo comprido, de mulher não sei isso. Então era um culto de costumes. Era um culto de costumes. Cada vez que era um dia da semana que toda a igreja ia para ouvir o pastor falar contra usos e costumes. Pregava contra a televisão, pregava contra, e naquela época lá muito mais, né? Até a gente tinha televisão escondida no quarto, no guarda-roupa, porque não podia ter televisão naquela época. Não tinha, né? Então, para você ter uma ideia como que era pesado, quando eu era adolescente, eu estava na igreja, eu não usava calça jeans. Vivia de gravata em 40 graus, né? De gravatinha o tempo todo. Eu já pertencia a isso. Mas aquilo lá era doutrina, e até hoje, os cultos de doutrina. Então a palavra, eu fiquei assim com averso a falar ao nome doutrina. Mas quando eu fui, claro, a gente vai tendo conhecimento, vai crescendo, vai aprendendo a palavra, vai estudando. Mas você vai ver que doutrina não tem nada a ver com esses costumes colocados pelos homens. Costume de homens, né? Doutrina na palavra é outra coisa. Doutrina na palavra são princípios bíblicos. Tanto que a palavra fala para nós seguirmos a doutrina dos apóstolos, né? Então, os princípios que eles nos passavam. Foram criados princípios de ética, princípios, tem tudo que você buscar na Bíblia, você vai encontrar. Você vai encontrar os princípios de ética na Bíblia. Então, quando você entra vê uma babaquice dessa, sei lá, isso é uma verdadeira aberração, você fala assim, que princípio que esse cara tem? O cara, é que nem você falou, o cara ele não é um Zé Ruela. O cara é um general, você parece... um deputado federal. Deputado federal. Sargento e pastor. E pastor, quer dizer, chegar a um nível desse, de ridículo desse... Dá pra ver que nenhum desses... Ele não representa bem nada dessas funções. É aquilo que eu sempre digo. Se você seguir a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, você não cai numa situação dessa jamais. Isso não é uma questão de estratégia. Isso é uma questão de falta de reverência, falta de temor a Deus. Um pastor jamais poderia se portar dessa maneira. Quem que ele está impactando no mundo? Aí você fala assim, divide opiniões, porque tem um grupo que quer viver isso, que quer viver esse relaxo,
Isso é dar relaxo, cara. Isso é relaxo. Isso é dar relaxo. É igual você falar assim, ó, todo mundo vai vir de terno na igreja. E ele vem sem camisa, de cueca, para mostrar para os outros que ele é diferente. Deixa claro que nós não somos contrários à festividade, né? A gente tem culto de jovens, sempre tem aqui. Sim, eles dançam, tem um momento de liberdade, os jovens vão lá na frente, eles têm um momento de expressão da felicidade, mas isso daqui é... Não, você vê as dancinhas dele, a dança que você vê no mundo, fazendo dança de funk. Cara, é ridículo. Eu só tenho uma palavra para dizer, ridículo. Ridículo. Eu não tenho muito o que falar. Isso não existe universo que isso daqui possa ser normal. Mas eu acho que é legal a gente colocar esses vídeos, até porque tem muitos irmãos que querem conhecer a nossa igreja. Sim. Que quer saber a nossa opinião. Eu estou dizendo assim, ó, você quer conhecer a Igreja Batista Redenção, em nossa opinião? Assista o programa Em Defesa da Fé. É isso aí, o pastor sempre está colocando aí, né? A doutrina aqui é a doutrina dos apóstolos. É a palavra. O amor, a graça, a mansidão, o domínio próprio. Nós não trabalhamos com hipocrisia, nós não somos preconceituosos, nós não trabalhamos como donos da verdade, nós não temos uma nova seita aqui, nós pregamos a palavra. E se isso incomodar, meu irmão, infelizmente essa igreja não é para você. Nós respeitamos as suas escolhas, mas pregamos a palavra. Exatamente. Você pode até congregar conosco aqui, e escolhendo, fazendo as suas opções e escolhendo. Não tem problema algum, não vai ser mal recebido aqui. Muito pelo contrário, vai ser muito bem recebido. A gente deve fazer como Cristo. Sim, amar todos iguais. Sim. Sem preconceito, sem distinção de cor, de raça. Tratar todo mundo igual, mas isso não interfere naquilo que o Senhor deixou para nós pregar a palavra. Eu não posso omitir aquilo que o Senhor deixou para pregar só por causa das pessoas. Senão não tem função ser igreja, né, pastor? Nossa igreja não é uma empresa, né? Aqui não tem nenhum pastor remunerado, todos os pastores trabalham, nosso ministério não tem ninguém que trabalha para a fé, então a gente não tem função comercial, não tem função de ser um clube, né? A única função é pregar o evangelho. Então, se não for para isso, não tem razão de existir. E tem uma coisa, né, Nelson, para terminar aqui, acho que a gente já ultrapassou aqui o horário, é que muitas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão enchendo a igreja de tudo, atraindo as pessoas por esse tipo de comportamento, para a igreja estar cheia e a igreja passar a ser o seu próprio negócio. Sim. Seu próprio negócio. Não sei se você sabe, mas tem muitos pastores vendendo igreja. Eu vi esses dias, até tem um assunto para a gente trazer, que venderam nos Estados Unidos. O cara abriu aqui, montou uma lá e vendeu. Então, mas tem gente vendendo igreja americana. Que americana mesmo? Aqui? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas tá perto. Então nós estamos muito perto do fim. Muito perto do fim. Estão tratando as coisas de Deus como se fosse quintal das suas casas. Que nem rebanho, né? Você coloca o gado ali, cerca e vende, por cabeça. Eu acho que nem preocupado. É fazer patrimônio. É você cuidar das coisas de Deus como se fossem suas coisas. É você cuidar da igreja como se fosse o seu negócio. Isso é absurdo, né? Seu negócio. Eu vejo lá. Por que essa briga causada entre irmãos? Por causa do quê? Negócio. Então isso parte para um outro assunto. Uma levou um tombo, o outro passou na frente lá e agora fica falando mal, né? Então, mas é igual briga de herança de família. Mas isso daí é tema para outro vídeo. Esses daqui foram esses 3 temas, né? Foi o Cláudio Duarte, o engraçadinho falando besteira no altar. O pastor taradão, né? Porque... o pastor taradão, depois o pastor andrógeno. E o deputado federal, pastor sargento. E comédia. Vergonha. Vergonha. Misericórdia. Bizarro, né? Bizarro. Então, não se esquece de se inscrever, deixar seu comentário, que é muito importante, né, pastor? E semana que vem a gente tá de volta. Em defesa da fé. Em defesa da fé. Deus abençoe. Tchau. Tchau.